Bem, nós vamos começar então essa série de temas a respeito da Igreja Presbiteriana. Se você tiver perguntas, qualquer pergunta a respeito da Igreja Presbiteriana, você pode deixar aqui nos comentários e nos próximos programas que a gente for gravando, a gente vai incluindo as suas perguntas, tá bom? Se sobre este vídeo você tiver pergunta, você pode colocar aqui no próximo programa, na próxima gravação, a gente vai colocar a sua pergunta e o pastor Guilherme vai responder. Por falar em pastor Guilherme, seja bem-vindo, pastor Guilherme, mais uma vez. Ok, muito obrigado pelo convite. Estou feliz em poder ajudar e estar aqui. Que bom. E vocês sabem que eu sempre convido o pastor Guilherme quando se trata de assuntos teológicos presbiterianos, porque eu acredito que, como pastor presbiteriano, ele fica mais na frente, né, do esquema do que eu. Então, se der problema, bate nele, entendeu? A culpa não é minha, ele é só meu convidado. Certo? Não, não está certo. Mas então, vamos lá, pastor, vamos começar do início, né? Já que a gente vai falar assim, vai fazer uma série de programas discutindo vários temas sobre a Igreja Presbiteriana, vamos começar do início. Como é que surgiu a Igreja Presbiteriana? Ok, é uma longa história, né, de como começou a igreja, mas eu vou fazer aqui um rápido resumo, bem sucinto, para que possa facilitar o processo. O nome presbiteriano, de fato, ele surge na Escócia no ano de 1560, mas ele é fruto de um processo que começa, portanto, na Reforma Protestante. Quando surge a Reforma Protestante, surgiram dois movimentos, um mais ao norte da Europa, conhecido como luteranos, e um mais, né, ao centro, ao sul, né, ali na Suíça, chamado reformados. Os luteranos, obviamente, discípulos de Martinho Lutero, e os reformados havia um capelão do exército suíço chamado Ulrich Zwinglio. Zwinglio acabou falecendo rápido porque teve uma guerra religiosa na Suíça, ele acabou falecendo, mas o princípio da reforma estava presente na Suíça. Um tempo um pouco mais adiante, né, para a gente ir um pouco mais rápido na história, surge em cena um francês muito conhecido na época, porque escreveu um livro chamado Institutas, chamado João Calvino. João Calvino ele esteve na cidade de Genebra, passou ali por dois momentos. O primeiro ele acabou sendo saído, depois ele retornou à cidade e fez, na verdade, uma grande reforma lá. E Calvino, então, ele sistematizou o que é conhecido como calvinismo, ou veio ser chamado como calvinismo. Na verdade, no período dele, não necessariamente era o nome, né? Isso veio depois da morte dele. Era, na verdade, a teologia reformada. Calvino fez uma universidade chamada Academia de Genebra, e muitos perseguidos, né, de forma religiosas, né, perseguições religiosas, movidos pelos católicos de um modo geral, migraram para Genebra e lá estudaram com João Calvino. Então, a doutrina reformada, ela não era apenas uma doutrina de João Calvino, na verdade, era uma doutrina que já imperava grandemente aquela região. Calvino foi um sistematizador, né? A igreja de Calvino chamava igreja de Saint-Pierre, igreja de São Pedro. Ele, então, criou, na verdade, um conceito, um pensamento, uma forma de pensar. Esses calvinistas, à medida que eles foram voltando para suas terras, foram dando nomes. Por exemplo, na França era o chamado de huguenotes, na Holanda era o chamado de reformados, e na Escócia chamado de presbiterianos, e na Inglaterra chamado de puritanos. Todos eles faziam parte de um mesmo movimento, né? Acreditavam num modelo de igreja, né? Mesmo que mudasse o nome, mas uma igreja que era administrada por um sistema de governo representativo. No caso, por exemplo, dos reformados holandeses, o nome é consistório, não conselho, mas é um conselho que administrava. Em Genebra, a cidade de Genebra tinha um governo também em forma de concílio. E na Escócia, a igreja oficial era anglicana. Então, John Knox, que estudou, portanto, com João Calvino, ao retornar para a Escócia, numa grande luta também, que era um contexto também,
lutou para reformar a igreja. E ao reformar a igreja, deixou de ser anglicana, que era um sistema episcopal, e se tornou, portanto, uma igreja reformada, de doutrina reformada, com um sistema de governo presbiteriano. Daí, então, essa igreja foi para os Estados Unidos e de lá para cá, então, veio para o Brasil, né, no ano de 1889, então, Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, em linhas gerais, é isso. Então, 2 perguntas a respeito. Qual é a importância do Calvino para a igreja presbiteriana? Porque se a gente vai polemizar, muitas pessoas falam que Calvino é para a igreja presbiteriana o que Maria é para o catolicismo. O senhor concorda, discorda? Por quê? Justifique a sua resposta. Assim, só fazendo uma ressalva, lembrando que essa história que eu contei foi bem sucinta, né, Sim, obviamente, mas deu para entender. Não, João Calvino não tem, para a igreja presbiteriana, a mesma figura de Maria, né, obviamente não, né, no caso do catolicismo, Maria tem uma figura mais divinizada, nesse caso, ao ponto de receber adoração, orações e tal, tal. Calvino ele foi uma figura importante, não porque ele, na verdade, acreditasse sozinho, ele não inventou uma crença. Na verdade, ele foi o sistematizador. Vamos dizer assim, num grupo de 100 pessoas que pensam da mesma forma, um deles se destaca, como professor, como aquele que escreve, como aquele que tem um raciocínio mais rápido. Então, Calvino é essa figura nesse sentido. Ele não foi o único ah, reformador, nem desse período, e no século seguinte, século XVII, houve diversos reformadores importantes. Lutero, para os luteranos, também tem uma figura muito grande, e o próprio Calvino lia Lutero. Lembre-se que o Calvino é um reformador da segunda geração. A importância de Calvino é como esse sistematizador, é esse indivíduo que praticamente falou sobre quase tudo, fez comentários sobre quase toda a Bíblia. Então, assim, ele teve um ministério pastoral e teológico extremamente importante. Então, a figura dele é como o pensador. Né? De forma alguma, a igreja presbiteriana vê em Calvino como se ele fosse uma divindade. Ele era apenas mais um homem, como tantos outros, que teve uma grande importância nesse sentido. Particularmente, ainda que hoje existe um movimento chamado neocalvinismo e tudo mais, eu acho que é mais prático sempre se chamar a doutrina presbiteriana como doutrina reformada do que doutrina calvinista, para fugir um pouco da ideia de personificar, né, nesse sentido. Mas ele é uma pessoa importante, não é a única, obviamente, mas nesse sentido, como um sistematizador, como um grande pensador, como eu disse, alguém que falou sobre quase tudo, que escreveu sobre quase tudo no que refere-se à Bíblia, né? Suas cartas, os seus sermões, né? Então, assim, ele teve uma importância muito grande para aquele contexto. E, obviamente, como nós, brasileiros, presbiterianos, somos oriundos, por exemplo, da Igreja Presbiteriana Americana, que, por sua vez, é inglesa e escocesa, e tem a figura de John Knox, que foi aluno de Calvino, então tem toda essa significância e essa importância. Agora, nós respeitamos, sim, Calvino, mas de forma alguma ele tem para nós uma figura de um apóstolo ou de um santo nesse sentido. Não, ele é apenas mais um pensador, quanto tantos pensadores que hoje nós também temos na igreja, de pessoas que, como eu falei, entre um grupo ele que se destacou, né? sim. Naquele contexto, se destacou mais do que os outros, ao ponto dele se tornar, no século XVI, naquele período, uma figura bastante importante em todo naquele universo. Tanto que pessoas saíram, por exemplo, da Escócia para estudar com ele na Suíça. Né? Pastor Guilherme, não existe só a Igreja Presbiteriana do Brasil, né? Existem várias igrejas presbiterianas. Como é que essas diferenciações começaram a acontecer? Por exemplo, você falou que depois que a Igreja Presbiteriana saiu da Europa e foi para a América, foi para os Estados Unidos, e então dos Estados Unidos ela vem para o Brasil. Mas lá nos Estados Unidos mesmo existem várias igrejas presbiterianas, né? Inclusive às vezes as pessoas confundem a igreja presbiteriana do Brasil com outras presbiterianas. Tem até aquela famosa frase, né? Ah, é aquela que parece com a igreja católica, né? Então,
Por que que foi, assim, abrindo tantos braços da igreja presbiteriana? Vamos lá. Primeiramente, pensar no nome, né, só para antes de eu responder a pergunta. Chama presbiteriana por causa do seu sistema de governo, ou seja, a forma como ela é administrada. Uma igreja onde o seu sistema de governo é conciliar ou representativo, é um corpo de presbíteros que administra a igreja. Isso para diferenciar, por exemplo, o sistema de governo episcopal, que é típico da Igreja Católica, das igrejas pentecostais, neopentecostais, onde há uma figura que se torna um administrador. E foge também do sistema congregacional, que são as igrejas batistas, também da própria igreja congregacional, onde toda a assembleia, de um modo geral, administra a igreja. Então, no caso da igreja presbiteriana, ela carrega o nome por causa do seu sistema de governo, que é, então, um governo representativo. Isso é significante dizer porque as várias igrejas presbiterianas, elas têm esse sistema de governo, daí o nome igreja presbiteriana. O que vai diferenciar uma igreja da outra é a doutrina. No caso da Igreja Presbiteriana do Brasil, era uma igreja de sistema de governo presbiteriano com uma doutrina reformada ou calvinista. Algumas igrejas, como por exemplo a Igreja Presbiteriana Renovada, tem um sistema de governo presbiteriano, mas o sistema de governo, mas a doutrina dela é pentecostal, nesse sentido. Então, nos Estados Unidos, existem diversas igrejas presbiterianas, e não só lá, né? No mundo inteiro, você tem diversas igrejas presbiterianas. Dependendo do país, as divisões são muito mais doutrinárias. No Brasil também, né? Mas no Brasil teve outras questões também litúrgicas, mas nos Estados Unidos e tal, é mais doutrinária. Houve um movimento, desde o século XVIII, chamado liberalismo teológico. Esses liberais, ou racionalistas, eram pessoas que quiseram aplicar, dentro da teologia cristã, conceitos da teoria da evolução, do racionalismo e assim por diante. E a conclusão final é que esses indivíduos começaram a questionar a escritura como palavra de Deus. A Bíblia se tornou um livro de ética, de moral, mas nada que tivesse, por exemplo, nada que relacionado ao milagre, à fé, essas questões todas foram deixadas de lado. Esses milagres foram tidos como mitos e assim por diante. Então, obviamente, na Europa, nos Estados Unidos, as igrejas presbiterianas começaram a ter divisões nesse sentido. Ou seja, um grupo realmente evangélico, que crê na Escritura como palavra de Deus, e um grupo que já não é mais evangélico, porque ele não crê na palavra de Deus. No caso do Brasil, a teologia liberal ela está presente, mas no conceito presbiteriano ela não foi tão forte como aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos e na Europa. É claro que no Brasil também tem. Algumas denominações evangélicas no Brasil, elas experimentaram esse liberalismo muito mais forte do que no caso da Igreja Presbiteriana do Brasil. Houve duros esforços e lutas para que o liberalismo não adentrasse. Normalmente, esse liberalismo entra nas escolas, nas universidades teológicas ou nos seminários. Então, houve um esforço muito grande para preservar os seminários, para que esse liberalismo não entrasse, e pela graça de Deus, isso não se tornou hegemônico, né? Tem lá seus pontos aqui e tal, mas não é hegemônico. Então, no caso do Brasil, nós temos várias igrejas presbiterianas. Igreja Presbiteriana do Brasil, Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil, Igreja Presbiteriana Conservadora do Brasil e outros grupos mais. A Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, ela saiu da IPB, né, em 1903. Daí o nome independente, por dois motivos principais, né? Pode existir outros, mas dois foram principais. Daí o próprio nome independente, porque até então havia como a Igreja Presbiteriana do Brasil, havia muita influência americana, até nesse período havia mais recursos, uma ingerência muito grande. Houve, então, um desejo de que a igreja fosse completamente brasileira. Daí o nome independente, então, era como se fosse uma administração fora a ação americana. E uma outra razão também da independência do Brasil tem a ver com maçonaria, né? A igreja independente, ela, desde esse período, não aceitava a maçonaria na sua liderança e tudo mais tal. O que a IPB, oficialmente, em relação à liderança, fez há pouco tempo agora, né? Então, até então, ainda poderia pastores,
presbíteros, né, o que agora não é mais permitido. Então, essa foi a causa da independência, da divisão da independência, Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, da Igreja Presbiteriana do Brasil. A Vamos deixar renovada, claro também, né, pastor, que todas essas igrejas presbiterianas são reconhecidamente evangélicas, né, são bíblicas, sim, sim. né? A Igreja Presbiteriana Independente do Brasil e a Igreja Presbiteriana do Brasil, de um modo geral, a doutrina é igual, né? É claro que a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil ela tem algumas modificações, né? Já tem, se eu não me engano, pastoras, eh, ou seja, ela tem já algumas coisas um pouco mais abertas, né? Se não pastora, mas presbíteras e tudo mais, nesse sentido. Se não todas, um grupo. Da Independente sai a Igreja Conservadora do Brasil. Ela saiu da Igreja Presbiteriana Independente por causa dessas mudanças que houve na Igreja Presbiteriana Independente. Já a Igreja Presbiteriana Renovada, a Igreja Presbiteriana Conservadora, a doutrina dela é igual à da IPB. A questão é a questão da liturgia, que ela é mais fechada, normalmente não se tem palmas, os instrumentos também, bateria, essas coisas não tem na conservadora. No caso da Renovada, ela é uma igreja de sistema presbiteriano, mas a doutrina dela é pentecostal, né? Pentecostal. Então, ou algumas até neopentecostal, mas conservou apenas no sentido do sistema de governo, né? Tá, eu tenho uma última pergunta, porque esse primeiro vídeo é para a gente apresentar a Igreja Presbiteriana para você conhecer, né? Porque tem um vídeo que eu gravei aqui há cerca de um ano, mais ou menos, falando, né? Refutando essa fala que é muito comum das pessoas dizerem que presbiteriano é frio, presbiteriano não tem o Espírito Santo, que, né, é uma coisa louca. Então, nesse vídeo tem muitas participações, muitas perguntas, muitas colocações, tem até ofensas, né, diga-se de passagem, mas enfim, faz parte. Para você que escutou o pastor Guilherme aqui fazendo aquela, né, falando sobre a igreja tal, ordena presbítera, diaconiza, se não me engano até pastora, né, e você já arrepiou o cabelo, uai, na presbiteriana do Brasil não pode? Esse assunto para um outro vídeo, porque é um assunto quente também, tá? Então a gente vai, na medida do possível, esclarecendo aí todos esses tópicos. Mas, pastor, para a gente encerrar, quando fala da Igreja Presbiteriana do Brasil, fala-se muito do fato dela ser uma igreja histórica, né? Igreja histórica é diferente de igreja velha, né? Então, ela é o que diferença faz no fato dela ser uma igreja histórica? Só é igreja bacana se for histórica, ou como é que é esse negócio? É, não, na verdade não, né? A gente precisa, a gente precisa sempre tomar muito cuidado para a gente não fazer julgamentos como se só no nosso grupo específico estivesse A a ação de verdade. Deus. Uhum. É, não, eu não digo nem a verdade, né? Porque as suas convicções são a sua verdade. Então, se são as minhas convicções, então eu entendo que essa é a verdade. Mas há uma ação de Deus que está na igreja evangélica. Nós temos que entender o que é primeiro evangelho, né? As pessoas confundem evangelho com o fato de ser igreja evangélica. Infelizmente, as pessoas entendem a igreja evangélica apenas como não católico. Então, um grupo é muito grande, muito amplo nesse sentido. Quando, na verdade, a igreja é evangélica porque ela crê no evangelho. Que evangelho é esse? O evangelho que Deus é o Criador, que o homem caiu, que Cristo é a resposta, que se Cristo de fato vai voltar, que a palavra é a palavra de Deus, normativa para nós, que tudo aquilo que a gente precisa viver para Deus, nós encontramos na Escritura, ou seja, o elemento normativo para a nossa vida é a palavra, não os nossos sentimentos, as nossas experiências, mas a Escritura. Então, quando as pessoas usam, por exemplo, o termo histórico, é mais uma questão mesmo de pontuar, né? Ou seja, as igrejas históricas, elas não necessariamente foram fundadas por um indivíduo que foi ali, não, vou fundar uma igreja X. As igrejas históricas, elas surgem a partir de um movimento histórico que acontece. Por exemplo, os luteranos carregam o nome de Martinho Lutero. Mas não foi Lutero que foi ali, alugou um espaço, agora essa igreja vai chamar luterana. Não, não foi assim que funcionou. Tanto que esse nome vai surgir depois.
A igreja anglicana, que é a igreja da Inglaterra também, ela segue todo um processo histórico. Do mesmo jeito que acontece com a igreja presbiteriana. Quer dizer, não foi assim, um indivíduo foi ali e fundou. Ela surge a partir de diversos eventos históricos e tudo mais tal. É Ela tem uma uma longa forma orgânica de surgimento, né, ela vai os é, acontecimentos vão, culminando no surgimento dessa igreja, né. sim, é orgânico, mas sobretudo, assim, é preciso lembrar que são eventos e acontecimentos históricos, né, Uhum. que vão juntando esse processo. Então, é uma igreja daí as pessoas usam de forma pejorativa, é uma igreja tradicional. Sim, ela tem suas tradições, ela tem o seu ritmo e tudo mais tal. Mas quando fala, por exemplo, de frieza e tudo mais, isso não tem a gente tem que levar em consideração que a frieza, ela não pode ser calculada pelo elemento externo. Você pode estar num ambiente, por exemplo, onde existe muitas manifestações, mas aquele grupo não ter sido devidamente alcançado por esse evangelho que aponta para Cristo como sendo a única resposta, que tira do homem a sua justiça própria e coloca sobre Cristo todo o mérito, porque esse é o ponto central, exemplo, que são mais, entre aspas, fervorosos, né? Ou seja, são mais o exterior é nesse sentido, mas não são vivos. E você pode encontrar grupos mais silenciosos que estão vivendo uma vida autêntica e firme com Deus, porque estão baseados na Escritura e na palavra. Agora, é preciso tomar muito cuidado para a gente não gerar julgamentos, né? Dizendo que o Senhor não está agindo ali, que o Senhor, né? A Escritura nos dá exemplos, né? Aqui, por exemplo, quando Josué vai reclamar para Moisés que alguns estavam profetizando e tal, ele falou assim: "Estão com ciúmes?". Quer dizer, o Senhor resolveu agir nesse sentido, né. Então, ou seja, é preciso tomar muito cuidado com essas questões. As igrejas sérias, evangélicas, eu entendo que em todas elas a graça de Deus tem agido, né. Algumas, no meu ponto de vista, têm mais problemas do que outras, porque têm fugido desse evangelho. Têm colocado muito mais o sentimento, a experiência acima da escritura, o que é muito complicado. Então, atribuir à igreja presbiteriana por ser uma igreja fria é um equívoco, é por não conhecimento, né. Na verdade, é uma igreja viva, que ama o Senhor, que se empenha pela escritura, pela palavra, e que se esforça em honrar o Senhor, né, de maneira viva, né. Tá certo. Se você gostou desse assunto, a gente está encerrando esse vídeo sobre o assunto, como surgiu a igreja presbiteriana, suas principais características, mas serão vários vídeos falando a respeito dessa doutrina. Se você quer conhecer mais a respeito, fique ligado aqui no canal, né? Acione as notificações para você saber quando entra vídeo novo. E se você tiver pergunta, de novo eu digo, coloque a sua pergunta nos comentários e a gente vai fazer todas. Pastor Guilherme, muito obrigada pela sua participação. Ok, obrigado, Sara, pelo convite, espero ter contribuído. E Com as certeza. dúvidas é só perguntar, porque como foi um pouco rápido, pode ser que fique alguma coisa solta, estou à disposição. É, se tiver fio desencapado, pode segurar que o choque vai ser grande aqui. Até o próximo vídeo. Beleza. Agora vamos para